Toda mulher possui uma secreção própria, que é natural, é normal, né? Mas como diferenciar essa normalidade de corrimento? Corrimento é uma coisa, secreção normal é outra coisa. Dr. Gustavo Vitorino, ginecologista, está aqui, como sempre, toda quinta-feira. Muito simpático, muito gentil, sempre nos atendendo. Tudo bem, doutor? Bem, Lu, tranquilo. Como é que diferencia secreção normal? O que seria a secreção normal da mulher? Existe uma secreção natural que é produzida para lubrificar. A vagina é uma mucosa como a nossa boca, né, Lu? Então ela não pode ficar ressecada. Certo. Ela precisa ter uma lubrificação para manter a homeostase, o equilíbrio desse ambiente. Só que isso é variável, do mesmo jeito que pessoas transpiram de uma quantidade diferente. Se nós estivéssemos no mesmo ambiente com calor, assim, eu poderia transpirar de um tanto e você de outro. Sim. A gente transpira para manter a temperatura do nosso corpo controlada. A mesma coisa na secreção vaginal. Nenhum de nós dois tem problema, eu transpiro mais, você transpira menos. Quer dizer, o meu metabolismo precisa perder mais líquido, transpirar mais para manter o equilíbrio da minha temperatura. E a vagina é a mesma coisa. Então tem pessoas que precisam ter uma quantidade menor de secreção, outras um pouquinho maior. Entendi. E existe uma variação durante o mês ainda. Como isso é estimulado hormonalmente e a mulher tem picos de produção hormonal. É verdade que durante a ovulação a gente pode ter uma secreção maior. Aumenta a secreção. Fica... o muco cervical fica mais intenso, então fica uma clarinha, como se fosse uma clarinha de ovo, né? Que aumenta e a mulher pode perceber. Falando a grosso modo, é como se escorresse um líquidozinho na calcinha que você vai normalmente transparente, que não coça, não dói, não arde, não incomoda, não faz nada. Uma secreção normal isso. Normal. E muita gente ainda fala assim, nossa, doutor, mas essa secreção parece que é ácida, porque corrói a calcinha. Na verdade, a secreção é ácida. Entendi. Porque o ambiente vaginal tem uma acidez. O tal do pH. Exatamente. O pH é ácido e aí isso em contato com a calcinha por um tempo maior pode, assim, manchar um pouco a calcinha e tudo. Mas isso não quer dizer que tenha um problema. Entendi. Né? Agora, apareceu coceira, apareceu ardência, apareceu um cheiro muito forte, apareceu uma irritação intensa, aí normalmente se conota mais para ter um problema, para ter uma infecção ou ter algum desequilíbrio que precisa ser corrigido. E é esse assunto agora, entendeu? A gente vai falar sobre corrimento. Secreção normal, ok, a gente não se preocupa. Agora, o corrimento, sim, pode ser uma doença. Se você tiver alguma dúvida, liga 3315-1390, tá bom? O que é, então, o corrimento? É uma doença? Isso. O corrimento, existem vários... A vagina é cheia de micróbios que estão numa quantidade normal em equilíbrio. Certo. Se houver um desequilíbrio disso, ou se vier um micróbio que normalmente não deveria estar ali e fizer uma inflamação naquele local, vai aumentar a produção dessa secreção e muda a característica. Por exemplo, a infecção mais comum, uma das mais comuns da mulher, que é por fungo, a tal da candidíase famosa. Ela produz uma secreção que, em geral, parece uma nata coalhada. Tem gente que fala que parece um pozinho, ou parece nata mesmo, que é mais grudada nas paredes vaginais e normalmente numa quantidade grande, puxando do branco até o esverdeado. Pode ser meio amareladinho, pode ser meio esverdeado. E normalmente coça muito, irrita muito, fica vermelhada as paredes vaginais, as paredes da vulva, né, os grandes lábios e pequenos lábios. Aí pode ser uma infecção por fungo. Pode ser vaginose bacteriana, que são bactérias da própria vagina que se multiplicam e às vezes acabam fazendo isso, e podem ser as infecções, doenças sexualmente transmissíveis. Então, assim, das mais comuns, não necessariamente vai ter corrimento. Então, por exemplo, uma infecção sexualmente transmissível importante que é por clamídia, que é uma bactéria importante, nem sempre vai ter uma secreção tão importante. A pessoa pode começar a ter dor, pode ter outros sintomas, vai no médico, o médico olha e fala, olha, tem uma irritação no colo do útero. A gonorreia, que é uma outra infecção sexualmente transmissível, normalmente causa um corrimento parecendo pus, mais amarelado, mais fluido, mas não é numa quantidade, às vezes, tão relevante. Então, ela pode ter dor, pode ter dor na hora da relação, dor durante o mês, e aí isso ser uma infecção ginecológica. Então, o corrimento, ele pode ser várias doenças. Várias doenças. Corrimento não é uma coisa só. Não existe uma doença corrimento. Ele é associado a alguma possível infecção ou desequilíbrio do ambiente vaginal que acaba vamos dizer assim, se mostrando com esse aumento da secreção vaginal. Então, a candidíase pode ser demonstrada através de um corrimento de cheiro forte. Cheiro forte já não é tanto na candidíase. Qual que seria o cheiro forte? Normalmente é mais para vaginose bacteriana, para tricomoníase, que aí normalmente dá um cheiro mais característico. Então, se a mulher está sentindo, está vendo, né? Esse corrimento, coça, dói, arde, ou cheira. Ou cheira. Assim, ó.
a vagina não é perfumada, né? Ela tem um odor característico. Mas é diferente você ter aquele cheiro que parece que está todo mundo sentindo, assim. Então, se está com um cheiro muito fora do que é o comum, aí pode estar associado com infecção. Gente, é muito importante isso, viu? Se você está percebendo aí na sua calcinha um cheiro forte, um corrimento, com uma coloração meio suspeita, né? Dói, coça, algum desses sintomas ou todos esses sintomas juntos, que pode estar associado, aí já conota mais para o lado da infecção. E uma criança pode ter corrimento? A Fabiane ligou agora. Obrigada, Fabiane. Lu. Na verdade, a candidíase, por exemplo, ela não é considerada uma DST. Não é uma doença sexualmente transmissível. E ela até pode ser transmitida, mas ela não é, por definição, uma doença sexualmente transmissível. Então, a gente tem o fungo no nosso corpo, e se houver um desequilíbrio no ambiente vaginal e o fungo se aproveitar disso e aparecer, mesmo meninas virgens ou crianças mesmo podem ter candidíase. Corrimento, e aí se manifestar com corrimento. Olha só. E aí precisa ser tratado. O tratamento é diferente, tipo, na mulher que já teve relação, que já teve filho, tudo, você pode usar cremes vaginais, coisas. Às vezes, na criança, você tem que adaptar esse tratamento para fazer a aplicação. E se não tratar, o que acontece? Então, o não tratamento de algumas dessas infecções podem acarretar infecções mais sérias. A própria vaginose, embora seja uma infecção não complicada, pode progredir e, ao invés de ficar só na vagina, adentrar o útero e fazer até infecção de trompas. Tricomonas pode fazer isso, aí principalmente clamídia, gonorreia, todas essas infecções podem fazer. Então, sempre um corrimento não tratado pode agravar a infecção e se estender para o que a gente chama de trato genital superior. Trato genital inferior é a vagina e o colo do útero, superior é ali para cima. E aí isso refletia até em infertilidade. Porque uma infecção por clamídia ou por gonorreia, por esse tipo de infecção, que a gente chama de doença inflamatória pélvica, pode atrapalhar, destruir ou causar lesões nas trompas e impedir a pessoa de engravidar. Entendi. Para prevenir o corrimento? Na verdade, a prevenção a gente sempre fala assim, a gente não foi feito para usar roupa. Certo. Tá? E a gente abafa essa região. Então procure sempre manter asseado, claro, não lavar demais, tá? Porque lavar demais também para nossa pele como um todo não é bom, mas fazer a higiene adequada. Procurar, na medida do possível, evitar roupas que abafem muito essa região. Tá? Então, principalmente as roupas sintéticas, a gente brigava muito com as calcinhas de lycra, essas coisas. Não é que não pode usar, você deve evitar o abuso disso. Então, não usar roupa muito justa, principalmente jeans, as calcinhas de lycra frequentemente, variar. Então, usar um vestido, usar uma saia. Dormir sem calcinha? Dormir sem calcinha, porque aí, pelo menos durante o período da noite, oxigena e ventila da maneira que seria o natural para oxigenar. Esses absorventes, protetores e evitar, aí que eu de chegar, a calcinha, última coisa. Tentar, sabe? na medida do possível, evitar o protetor diário. Isso, porque, assim, eu entendo, e a gente vê isso frequentemente no consultório, que as pessoas se sentem mais secas, se sentem, vamos dizer assim, mais seguras, melhores, né? Com aquele absorvente, com o absorvente diário. Mas isso abafa mais a região, Lu. É a mesma coisa que você imagina assim, poxa, já é um lugar, a vagina, úmido, quente, fechado, que fica escondido. Aí você vai lá e põe um tampão lá ainda para não deixar oxigenar. Você já tem uma oxigenação prejudicada, porque você está usando roupa, e às vezes um jeans, alguma coisa, aí você ainda tampa mais. Então isso provoca, às vezes, aumento da secreção, mesmo para quem não tem infecção. A própria secreção vaginal normal pode aumentar pelo abafamento da região. Aí pode gerar fungo, aí pode etc. facilitar a proliferação de fungos, da vaginose bacteriana. Então, para quem for possível, evitar usar. Entendi. Deixa eu ver aqui. A Bruna, ela ligou. Um beijo para você, Bruna. Ela pergunta por que o canal de lubrificação entope, inflama e dói? Então, não é um canal. Existe o que eu imagino que ela está falando. Tá? A mulher tem glândulas ali na entrada da vagina, na região externa da vulva, e tem as glândulas de Bartholin, que são as principais, que produzem secreção vaginal. E, eventualmente, por trauma no local, por uma eventual infecção que a pessoa tiver, pode obstruir aquilo lá e fazer o que a gente chama de bartolinite. Então, aquela glândula que é muito pequena, você não identifica ela normalmente, ela entope, aí a secreção que ela produz vai formando e ficando ali, forma uma bolinha mesmo, tá? Que é um cisto que pode infectar e fazer bartolinite. Então, pode ser por roupa muito justa, pessoa que já tem um cisto por um outro motivo, ou teve alguma inflamação que formou o cisto, e isso pode infectar e aí causar muita dor. E ela disse aqui, a minha produção está passando aqui, que ela diz que às vezes estoura, forma pus. Forma pus. E ela corre para o hospital. Então, aí tem que fazer o tratamento, como se fosse um abscesso em outro lugar do corpo. É um abscesso que forma, que a gente chama de bartolinite,
porque é a glândula de Bartholin que infectou. Aí, às vezes, se ela não vazar sozinha, você tem que fazer um pique, fazer drenar aquela secreção e usar antibiótico específico para tratar a infecção. Nossa, Bruna. É dolorido, Lu. Tadinha. Nossa, é terrível. Mas tem tratamento. Tem cura, Opa, Bruna. Tem sim. Tranquilo, né? Bom, encerramos corrimento. Agora vamos tentar responder o máximo possível as perguntinhas da semana passada, tá? Calma, gente, calma. O doutor vai voltar a próxima quinta também. Mas vamos lá. A Sônia, a filha dela teve uma cesariana faz 1 ano e 9 meses e a filha está grávida novamente. Certo. Teve pré-eclâmpsia no primeiro parto e ela quer saber se ela corre algum risco de tentar parto normal. Se a cesárea dela foi tranquila, não teve infecção, a recuperação foi boa, Lu, é possível se tentar um parto normal. Não posso dizer que ela vai conseguir, porque depende de outros fatores. A recorrência de pré-eclâmpsia é em torno de 30%, então de cada 10 mulheres com pré-eclâmpsia, 3 vão apresentar novamente na próxima gravidez. E o fato de ter feito uma cesárea não complicada, que não teve infecção nada, não impede um parto normal. A não ser que ela já tivesse 2 cesáreas, por exemplo, que daí provavelmente teria que ser uma nova cesárea. Entendi. A Luana retirou o útero e o ovário esquerdo. Certo. E ela pergunta se ela tem que fazer reposição hormonal. Vai depender da idade dela, Lu. Se ela mantém um dos ovários, então ela está dizendo aí que tirou um ovário só. Se ela tem outro ovário que ficou lá normal, ela ainda tem produção normal de hormônio. Quando chegar na idade em que ela iria parar de produzir hormônio, lá 48, 50 anos, se ela tiver sintomas de menopausa, vai ter que repor. Mas não precisaria, vamos imaginar que ela tivesse 35 anos hoje e tivesse tirado. Não precisaria repor agora. Porque esse ovário que ficou daria conta de produzir o hormônio que ela precisa. Aí quando chegar na idade que teria menopausa, aí pode ser que precise repor. A Juliana teve bebê faz 40 dias, engordou somente 6 quilos na gestação e quer saber quando que ela pode voltar a correr, fazer exercício, musculação. Olha, Lu, a gente faz um retorno progressivo. Passou a dieta, que são lá os 42 dias de pós-parto, a princípio o corpo dela está recuperado. Voltamos lá. Se foi uma cesárea, ela não teve nenhuma complicação, já está tudo bem cicatrizadinho, está tudo certo, ela já pode voltar progressivamente para atividade física. Claro que vai começar com atividades mais leves, não dá para voltar a fazer o que ela fazia antes de cara. E aí, progressivamente, ela vai voltando. Mas, em geral, a partir de 60 dias, ela já está liberada. Está nos 40, falta 20. Só mais 20. Aguenta mais um pouquinho. Isso tá aí. Bom? Semana que vem, doutor Gustavo volta, tá bom, pessoal? Com mais um tema para melhorar a nossa saúde e ainda respondendo as suas dúvidas. Se você puder, manda por e-mail essa semana toda a perguntinha, que daí a gente passa na quinta-feira que vem. O e-mail é vitrinelondrina@tarubá.com.br. Tá bom? Tô falando muito rápido hoje, né? Tô acelerada hoje. Nada, Acho que é o chá verde que eu tô tomando.